Bom dia a todos. Bom dia para quem for chegando. Mais um dia de Evangelho. Bom dia, Lara. Wendel, bom dia. Vou deixar fixado nos comentários o capítulo de hoje, para quem for chegando depois poder acompanhar. Bom dia, Marcos. Wendel, Lara, bom dia. Bom dia a todo mundo que vai chegando agora. Eu vou ler, eu gosto de fazer assim, antes de ler o Evangelho, eu faço a leitura do livro Fonte Viva, de uma mensagem do livro Fonte Viva. E aí depois dessa leitura do livro eu faço a oração inicial, depois a leitura do Evangelho e os comentários. Pronto, abri aqui na capítulo 82. Quem serve, prossegue. Livro Fonte Viva. O áudio tá bom? Dá para me ouvir? Oi, Lana, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom, quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Bom dia, Aline. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se a benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Essa primeira mensagem fala um pouco a respeito da abnegação. Bom dia, Graça, né? Fala um pouco da abnegação, de poder dar a oportunidade de servir os outros do que ser servido. Então, bom dia, Maria. Eu vou fazer a oração inicial e depois nós vamos para a leitura do Evangelho. Quem quiser me acompanhar, fechar os olhos para se concentrar melhor.
espíritos amigos, guias espirituais, benfeitores. Te peço o auxílio necessário, o esclarecimento, para que eu possa tecer com sabedoria e discernimento os comentários do Evangelho. Te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe a todos que estão aqui presentes e que esclareçam a todos também que estão aqui ouvindo a palavra do Evangelho. Que possamos colocar em prática no dia a dia o que aqui vai ser aprendido. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje é o capítulo 20, o subtítulo, Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos-nos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom, aqui nessa passagem dos Obreiros do Senhor, logo no comecinho, ele já fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E aí a gente pode casar essa frase, essa passagem da transformação da humanidade com um processo de transição planetária, né? Que muito está sendo visto hoje em dia, principalmente depois desses problemas que acontecem no mundo inteiro. O que acontece? O nosso planeta atualmente está passando pelo processo de transição planetária, e aí nós estamos deixando de ser o mundo de provas e expiações para ser o mundo de regeneração. Porém, essa etapa demora um pouco, né? Não é uma coisa que muitos pensam que é no estalar de dedos. Demora muito ainda para ocorrer de fato essa graduação. Até porque quem classifica os mundos habitados, na verdade, são os seres que lá habitam. Então, para chegar em um mundo de regeneração, propriamente dito, cabe a cada um de nós, encarnados aqui na Terra, cultivarmos as características dos espíritos que vivem em um mundo de regeneração. Allan Kardec nos mostra
que nos mundos de regeneração não existe mais aquelas paixões efêmeras que nós cultivamos aqui na Terra. Não existe mais o ódio, não existe mais o egoísmo, os desejos que muitas vezes escravizam a humanidade também não se fazem mais presentes. E ele diz que em todos que habitam um orbe desse tipo, você pode ver a palavra amor em cada um deles. Ou seja, são mundos em que todos os que habitam lá, eles trabalham para o bem comum, para que todos se dão bem, para a harmonia, para a paz e por amor. E aí você consegue perceber o quão longe nós estamos de mundos assim. Existem alguns livros que falam a respeito de outros planos habitados, né? Outros mundos habitados. Aí tem um livro, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, que quem psicografou foi Chico Xavier. Tem também a Revista Espírita, do ano de 1858, eu acho, se não me falha a memória. Mais especificamente na edição de junho e julho, eu acho, que fala sobre os orbes que são habitados, né? E aí lá fala de Júpiter, Marte, enfim. E aí, pegando por base essas características desse mundo, você consegue perceber o quão longe nós estamos de poder habitar um orbe dessa magnitude, né? A gente consegue perceber o quanto que a gente tem que trabalhar diariamente para poder nos melhorar. E essa é a essência dos obreiros do Senhor, né? Os trabalhadores do Senhor. Que obras são essas? Que trabalhos são esses? Os trabalhos, mais especificamente, são aqueles trabalhos voltados para o melhoramento pessoal, para a ascensão espiritual. Aqui ele fala: vinde a mim os bons trabalhadores, os bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Então aqui Jesus já mostra algumas características que têm que ser deixadas de lado, como o ciúme, a discórdia, as paixões, o egoísmo, coisas que acabam arrastando o ser humano para baixo. E aí são mensagens que até acabam casando com outras parábolas. Por exemplo, a parábola do festim de bodas, que foi a parábola que eu comentei no começo, acho que foi no começo do mês. A parábola do festim de bodas, em suma, ela fala sobre a apropriação do evangelho. Até no finalzinho da parábola é questionado para um dos que estão ali presentes no festim das bodas, como que ele conseguiu entrar na festa se ele não está usando a túnica nupcial. E essa túnica nupcial nada mais é do que uma figura de linguagem, uma metáfora para se referir ao evangelho, às passagens que devem ser colocadas dentro da gente, né? Então a túnica seria você vestir o evangelho, vestir os caminhos a serem seguidos para a ascensão espiritual. E aí são temas que acabam sendo mesclados, digamos assim. Mais na frente ele comenta, porque depois que eles sabem que não podem entrar no reino dos céus, eles vão clamar a misericórdia do Senhor. E aí responde: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. E aí nessa passagem nós podemos ver que nós devemos ajudar uns aos outros. É uma ajuda mútua. Porque veja bem, às vezes nós estamos em momento de oração e aí nós acabamos pedindo para os nossos guias, mentores espirituais, para os espíritos mais evoluídos, pedimos muitas vezes esclarecimentos, pedimos, enfim, todo tipo de pedido que nós realizamos, né? E às vezes nós nunca pensamos, a gente sempre está pedindo, mas a gente dificilmente
está ajudando o outro que está lá em necessidade também. E aí acabamos muitas vezes esquecendo essa fraternidade universal, em que os que mais sabem, os que mais têm condições, devem sim ajudar os que estão menos, que têm menos condições, os que estão menos esclarecidos, os ignorantes, enfim. Então aqui é uma passagem importante para poder ajudar, mas que é o que casa mais na frente quando ele fala da caridade, né? E aí as pessoas que não conseguem ajudar os outros, não conseguem sair de si mesmo para poder ajudar, ele fala: as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. E essa é uma parte interessante, porque se a gente for pegar um pouquinho do livro Paulo e Estevão, mas depois que Saulo de Tarso muda, depois que ele conhece ali no caminho de Damasco, que ele vê Jesus, que ele fica cego, e aí tem toda aquela história dele, aquele todo testemunho que ele segue durante a vida dele, nós podemos ver que muitas passagens da vida dele, ele vai esclarecendo que as recompensas da vida eterna não é para quem colhe e quem vai querer as coisas aqui da terra, né? As coisas materiais. Não é para quem se apega às coisas materiais. E aqui a famosa frase que é dita no Evangelho por Jesus várias vezes: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Primeiramente, é necessário entender em qual contexto Jesus está falando dessa mensagem, né? E geralmente porque assim, ela é dita em algumas passagens do Evangelho. Ela é dita em Marcos, ela é dita em Mateus. Ela é dita em Mateus 2 vezes. A primeira vez é no capítulo 19, a primeira vez e a segunda vez no capítulo 20, que é na parábola dos trabalhadores da vinha. E assim, qual o contexto dessa mensagem? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Geralmente ele fala isso quando se está falando a respeito das riquezas materiais. Lá em Mateus, capítulo 19, alguns apóstolos perguntam o que eles vão ganhar seguindo Jesus. E aí Jesus fala a respeito das riquezas. As riquezas materiais, elas ficam de ladinho, assim, de canto. As riquezas espirituais é que vão se sobressair, as que vão elevar o ser humano. Então, quem cultiva as riquezas materiais em demasia, exacerbadamente, deixando de lado as riquezas espirituais, esses que vão ser os últimos, né? E os últimos que serão os primeiros são aqueles que são os menores, digamos assim, economicamente ou intelectualmente, e depois vão ser os primeiros no reino dos céus. E aí, para finalizar, só falar um pouquinho aqui para finalizar essa parte dos obreiros do Senhor. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, do André Luiz. Perfeito, é isso mesmo. Não alimentar a discórdia, não alimentar a inveja, os ciúmes, as discussões efêmeras, igual como ele fala aqui na própria passagem, né? Vinde a mim aqueles que deixaram de lado os vossos ciúmes, as vossas discórdias. Perfeito o seu raciocínio, é isso daí. Aí, na passagem de André Luiz, no livro Nosso Lar, bem no finalzinho do primeiro capítulo, André Luiz faz um apelo muito bonito para todos os leitores, né? Porque assim, no primeiro capítulo é a passagem dele do plano material,
pro plano espiritual. E aí tem aquele impacto da pessoa que não tem aquele preparo espiritual para chegar lá, né? Quando ele chega, tem aquele impacto negativo. E no final do capítulo ele fala: suai agora, para não chorardes depois. E o que seria esse suai agora? Como que a pessoa vai suar agora para não chorar depois? O suar agora se refere ao esforço que a pessoa vai colocar no aprimoramento moral dela, no aprimoramento espiritual, porque isso é um trabalho diário. Muitas vezes a gente começa a trabalhar aqui e vez ou outra acaba caindo, acaba deixando a desejar, acaba, enfim, nós somos falíveis, né? Somos humanos ainda. Então toda essa senda do progresso, toda essa escadinha espiritual que a gente vai subindo aos poucos, acontece sim de ter as quedas, os problemas, né? Mas são necessários, porque como diz Paulo Estevão, ou como diz Paulo lá no livro Paulo Estevão, né? Os problemas que surgem no caminho são a coroação das suas provas que você está vivendo ali, são a coroação daquilo que você está trabalhando para se melhorar. Então é necessário também essa parte, por isso que é uma coisa muito bonita do que ele fala, né? Suai agora para não chorares depois. E esse choro é interessante porque se você prestar atenção nas leituras espíritas, nas obras espíritas, em especial nas obras ali do próprio André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual, a coletânea, ou então nos livros da Ivone da Amaral Pereira, você consegue ver que alguns personagens, depois que passam para o plano espiritual, eles ficam em estado, como é que eu posso dizer, de tristeza profunda, né? De arrependimento, de mágoa, e aí é onde advém o choro. Por quê? Chora porque não aproveitou a passagem aqui na Terra como deveria ter aproveitado. Chora porque, por não saber o que encontra do outro lado, muitas vezes leva a vida na Terra de forma efêmera, sem se atentar muito bem aos fatos espirituais, aos fatos morais que devem ser trabalhados diariamente pela gente. E é por isso que tem o choro. E é por isso que nas passagens do Evangelho, Jesus muitas vezes fala do pranto e do ranger de dentes. Porque quando a gente passa para o outro lado, quando você tem aquele arrependimento, quando não se tem o preparo, o estudo necessário, quando não se tem o melhoramento espiritual, o melhoramento moral, acontece sim esse pranto, esse ranger de dentes. Por causa, muitas vezes, do próprio arrependimento que o espírito passa quando está do outro lado. E deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso. Acho que ficou bem claro que traz a passagem dos obreiros do Senhor, né? Resumindo a passagem, os obreiros do Senhor, ela é um estímulo, um chamado para que todos nós possamos dia por dia trabalhar no nosso melhoramento, na nossa envergadura moral e espiritual, digamos assim. Então esse é mais um dos chamados a qual o Senhor nos manda para que possamos seguir o caminho da porta estreita. É um caminho difícil, com certeza, sem dúvida, porém depende única e exclusivamente de cada um de nós, do nosso esforço próprio para conseguirmos chegar lá. E aí, vou finalizar agora com a oração. Quem não conseguiu acompanhar desde o começo, o vídeo vai ficar salvo no IGTV e vai ficar salvo também no canal do YouTube. E aí pode ver posteriormente, depois lá do comecinho, a mensagem.
Para fazer a oração final, quem quiser fechar os olhos para se sentir mais concentrado. Pai de infinita bondade, te pedimos o esclarecimento necessário a todos nós, para que possamos juntos, com os pensamentos alinhados na coletividade, movermos o nosso planeta para um planeta de regeneração, para que possamos viver em paz, em harmonia, tranquilidade, em respeito mútuo, em harmonização. Te peço, meu Pai, a bênção a todos que estão aqui presentes, aos seus familiares, seus amigos, aos seus lares, que possamos seguir essa semana e o resto de nossas vidas em harmonias com os desígnios, com os teus desígnios. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Desejo a todos uma ótima semana, uma excelente semana, e que possamos aí todos os dias trabalhar para nos melhorar moral e espiritualmente. Forte abraço a todos e até a próxima.